Olá, agora eu vou falar com você sobre como criar um artigo. Um artigo, ele deve ter alguns elementos. Então, quando você vai criar um artigo, a primeira coisa que você tem que fazer é definir um tema. Então, você deve definir um tema. Que tema é esse? Meu tema, nosso caso aqui, nós vamos estar falando como trabalhar com afiliados. Então, todo artigo, ele nasce de um tema. Você define um tema que você quer falar, uma ideia, e a partir daí você vai começar o desenvolvimento propriamente dito do artigo. Você definiu o tema. Agora você precisa definir 3 elementos. Na verdade, todo artigo ele sempre deve ter esses 3 elementos, no mínimo, tá? Que é uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, quando você vai fazer, para te facilitar a construção, a escrita do artigo, você sempre tem que dividir ele em 3 partes. Eu vou fazer uma introdução. A introdução é o quê? É um resumo do tema. Então, eu vou falar sobre um determinado tema, então eu vou fazer um pequeno resumo de 2, 3 parágrafos sobre aquele tema. Dependendo do tamanho do artigo que você pretende escrever, você pode ter, essa introdução ela pode ser maior ou menor. Tá? O ideal é que quando você vai, quando você vai fazer a introdução, você já deve, no primeiro parágrafo, ele já deve trazer uma ideia que chame a atenção. Esse primeiro parágrafo deve chamar a atenção, mostrando a relevância do tema, como que ele é importante, algo que desperte a curiosidade da pessoa. E no segundo parágrafo, o terceiro, você vai falar de uma forma geral como que aquele tema pode influenciar talvez na vida da pessoa, ou dar algumas informações sobre, de forma mais abrangente, de forma geral, sobre aquilo que você pretende falar. Mas é importante que o primeiro parágrafo ele venha despertar a curiosidade da pessoa para que ela continue lendo o artigo. Então, o primeiro parágrafo é muito importante. Então, o tema, a ideia, né, a atenção, você deve fazer em forma de manchete, com palavras que chamem a atenção. Descubra como ganhar dinheiro como afiliado. 3 passos para alcançar o sucesso trabalhando como afiliado. Então, quando a gente fala do tema, o tema ele tem que chamar a atenção. E o primeiro parágrafo também, na introdução, ele deve ser um parágrafo que chame a atenção, desperte a curiosidade da pessoa para ela continuar lendo o artigo. O desenvolvimento, ele deve ser dividido em tópicos. Então, para você poder construir a sua ideia. Então, eu quero falar sobre esse determinado tema. Então, eu vou dividir ele em tópicos para facilitar a construção do artigo. E a conclusão, ele deve falar, aqui eu estou dando uma sugestão, de falar sobre as vantagens do tema que você escolheu. Aqui tem um exemplo de como construir um artigo. Tá? Aqui é um exemplo para você ter uma ideia como que você pode fazer isso na prática. Então, você escolheu um tema aqui, como trabalhar com afiliado. Então, eu despertei a curiosidade da pessoa. Olha, eu quero quero ganhar dinheiro de uma outra forma, como que eu posso fazer isso? Então, é o nosso tema. Então, em cima desse tema é que eu vou trabalhar todo o artigo. Na introdução, a introdução, novamente, ele vai falar de forma superficial, no caso, eu estou sugerindo aqui para falar de forma superficial do Internet Marketing. Então, no primeiro parágrafo, você vai dar uma ideia para a pessoa, para ela aguçar a curiosidade. Depois, eu poderia falar sobre o Internet Marketing e direcionando para o mercado de afiliados. O que é afiliado? É trabalhar
vendendo produtos de outras pessoas. Depois eu faria o desenvolvimento. Então, a pessoa que está lendo o artigo, ela, digamos, quando eu for escrever algum artigo, algum produto, algum material, eu devo pensar na pessoa que está lendo, que, digamos, que ela tenha o nível mínimo possível. Então, eu preciso construir uma ideia. Então, para eu poder construir a ideia, a primeira coisa, a pessoa precisa saber o que significa esse mercado. Então, o que é um afiliado? Então, eu vou trabalhar aqui, mostrar para ela o que é afiliado. Como que você faz para ganhar dinheiro como afiliado? Então, o 2.3 o que ele tem que fazer para se tornar um afiliado, aonde que ele busca, como ele consegue, qual o caminho para ele conseguir se tornar um afiliado, para conseguir produtos, para ele poder vender, que ferramentas ele precisa para trabalhar, quanto que ganha esse profissional. Então eu pus aqui 1.1 introdução, 2.2 desenvolvimento, aí 2.1 que é um afiliado e assim por diante. Eu estou colocando 2.1, 2.2, 2.3 para facilitar o seu entendimento. Mas, digamos, se você fosse escrever um artigo, você não precisa colocar esses tópicos. Eles precisam estar presentes no artigo, mas não necessariamente você não precisa colocar a introdução, 2, desenvolvimento, você não precisa fazer isso. Mas, pensando na construção, na ideologia do artigo, o artigo ele tem que seguir essa sequência. Você poderia escrever um artigo de umas 2 páginas, sem colocar tópico, sem nada, mas tomando como referência essa construção. Então você vai fazer, digamos, uns 2 primeiros parágrafos chamando atenção, falando sobre marketing, depois você vai fazer um parágrafo falando sobre afiliado, depois um outro falando como que ele ganha dinheiro. Você vai, o que eu quero te mostrar é a lógica, a sequência de construção desse material. Se você quiser pôr tópicos, você pode, não tem problema. Mas se você não quiser pôr tópicos, também você não precisa pôr. Mas você deve seguir esse modelo de construção. E por último, a conclusão. A conclusão, já que eu estou falando de como trabalhar com o mercado de afiliados, como você pode ganhar dinheiro com isso, eu poderia fazer a minha conclusão mostrando as vantagens, as oportunidades que existem, mostrar a relevância do tema. Então, a minha conclusão poderia ser direcionada nesse sentido, tá? Então, com esse modelo que eu estou te passando, você poderia muito facilmente construir um tema. Na prática, como que eu posso fazer isso? Digamos que eu estou com um pouco de dificuldade. Como que eu posso fazer para construir o meu artigo? Por quê? O artigo ele tem que ser autêntico, você não pode copiar da internet. Então, você poderia fazer aqui, digamos, você dividiu em tópicos, o 2. Então, eu vou falar aqui sobre internet marketing. Então, eu vou buscar, digamos, 1 artigo, 2 artigos que falam do internet marketing e eu faço um resumo do internet marketing com as minhas palavras e coloco lá. Aí depois eu posso buscar na internet 1, 2 artigos que falem sobre afiliado. Faço um resumo e coloco lá o que é um afiliado. Busco outros artigos que falam como que ganho dinheiro como afiliado. Então eu vou buscando dentro desses temas que eu estou colocando aqui para você, eu posso buscar 1, 2 artigos que falem como que isso acontece e eu leio, faço um pequeno resumo e deixo no meu artigo. Tá? Então isso aqui é uma forma lógica para você poder construir um artigo. Tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, clique aqui no meu canal do YouTube, dê um like, deixe o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para mim. Assine aqui o meu canal do YouTube para você receber os meus vídeos com sacadas sobre internet marketing, sobre estratégia, tá bom? Assine aí
eu creio que você vai gostar bastante. Muito obrigado, até o próximo vídeo.